Jesus ressuscitará os cremados? Ou, de outra forma, o que acontece com aqueles que foram cremados na ressurreição durante a segunda vinda de Jesus Cristo? Deus não nos deu nenhuma direção específica, revelação ou comando direto sobre o que acontece com os cristãos que são cremados. Não há nada na Bíblia que aponte especificamente para responder a essa questão. No entanto, existem alguns versículos que podemos considerar para orientação. Esse é um tópico que já discuti amplamente dentro da comunidade cristã, pois você é pó, e ao pó voltará. Este versículo nos diz que nossos corpos físicos vieram do pó e ao pó retornarão após a morte, seja através da cremação ou da decomposição natural ao longo do tempo. A mensagem é clara, não é a preservação de nossos corpos físicos após a morte que importa. Afinal, há várias coisas que podem acontecer aos corpos após a morte que estão fora do nosso controle. Outra maneira que já ouvi essa questão ser respondida é que, quando Jesus vier do céu e realizar o milagre da ressurreição, é difícil acreditar que ele não tem o poder de ressuscitar corpos cremados. Então, o que acontece após a morte, de acordo com a Bíblia? A cremação, como prática funerária, não era uma tradição comum entre os israelitas ou os crentes do Novo Testamento. Embora existisse, era raramente empregada. Na cultura dos tempos bíblicos, o enterro era a maneira predominante de lidar com o corpo após a morte. Este costume refletia tanto crenças religiosas quanto práticas culturais da época. Os corpos, após a morte, eram frequentemente colocados em túmulos. A prática de sepultamento em túmulos é bem documentada, com o exemplo mais proeminente sendo de Jesus Cristo, que foi sepultado em um túmulo emprestado. Esses túmulos eram frequentemente escavados em rochas ou localizados em cavernas. Além disso, o enterro no solo também era uma prática comum. Este método de disposição do corpo permitia uma conexão simbólica com a terra, de onde, segundo a crença, o ser humano havia sido criado. O enterro era visto não apenas como um meio de disposição do corpo, mas também como uma expressão de respeito e honra pelos falecidos. No entanto, é importante notar que, apesar de ser a prática mais comum, em nenhum lugar da Bíblia há um comando específico que declare o enterro como o único método aceitável para a disposição de um corpo. Essa ausência de um mandamento explícito sobre a exclusividade do enterro sugere uma certa flexibilidade nas práticas funerárias, permitindo que diferentes culturas e circunstâncias possam adotar práticas variadas. A questão de se os cristãos acreditam na cremação é complexa e varia entre diferentes denominações e indivíduos. Apesar da Bíblia não oferecer um comando claro sobre se devemos ou não cremar os mortos, sei que alguns cristãos se opõem fortemente à cremação. Esses cristãos argumentam que Deus não será capaz de ressuscitar o corpo de alguém que foi cremado e reuni-lo com sua alma e espírito. Para corroborar suas crenças, alguns cristãos apontam para passagens bíblicas específicas. Um exemplo frequentemente citado é 1 Coríntios 15, 35-55, que discute a ressurreição dos mortos. Esta passagem diz: assim será também a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. É semeado em desonra, mas ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscitará em poder. É semeado corpo natural, mas ressuscitará corpo espiritual. Para esses cristãos, o processo de sepultamento e a decomposição natural são vistos como etapas que preparam o corpo para a ressurreição gloriosa. A cremação, por outro lado, é percebida como uma interferência nesse processo natural. No entanto, é essencial considerar a onipotência de Deus no contexto da ressurreição. Se acreditamos que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, então a condição do corpo após a morte, seja ele enterrado, cremado ou reduzido a pó por outras circunstâncias, não deve ser um obstáculo para o poder divino. A crença central é que Deus é todo-poderoso e capaz de realizar a ressurreição independentemente das condições físicas do corpo. A cremação, embora presente, não era uma prática comum entre os israelitas ou os crentes do Novo Testamento. Na cultura dos tempos bíblicos, o enterro era a maneira predominante de lidar com o corpo após a morte, refletindo crenças religiosas e práticas culturais da época. Os corpos eram frequentemente colocados em túmulos, como no caso de Jesus Cristo, que foi sepultado em um túmulo emprestado, ou em cavernas e no solo. Enterrar os mortos era visto como uma forma de honrar e respeitar os falecidos. Embora o enterro fosse a prática mais comum, a Bíblia não especifica que essa deve ser a única maneira de disposição de um corpo. Para esses cristãos, o processo de sepultamento e a decomposição natural são vistos como etapas que preparam o corpo para a ressurreição gloriosa. A cremação, por outro lado, é percebida como uma interferência nesse processo natural. É essencial considerar a onipotência de Deus no contexto da ressurreição. Se acreditamos que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, então a condição do corpo após a morte, seja ele enterrado, cremado ou reduzido a pó por outras circunstâncias, não deve ser um obstáculo para o poder divino. A crença central é que Deus é todo-poderoso e capaz de realizar a ressurreição independentemente das condições físicas do corpo. A conclusão importante aqui é que a questão da cremação ou sepultamento está dentro do domínio da liberdade cristã. A Bíblia não fornece um mandamento específico sobre qual método deve ser utilizado,
permitindo que essa decisão seja tomada com base nas preferências pessoais, culturais e familiares. É uma escolha que uma pessoa deve fazer com a bênção de seus entes queridos, considerando suas próprias convicções e o contexto cultural em que está inserida. Independentemente de um corpo ser cremado ou não, não é mais difícil para Deus ressuscitar esse corpo e reuni-lo com sua alma. E todos os cristãos que morreram e foram sepultados há milhares de anos? Eles serão apenas pó neste ponto. Então como isso é diferente de serem cremados? Portanto, a decisão entre cremação e sepultamento deve ser feita com cuidado, respeito e consideração pelas crenças e desejos dos falecidos e de seus entes queridos. Em resumo, embora a cremação não fosse uma prática comum entre os israelitas e os primeiros cristãos, a ausência de um comando bíblico explícito contra a cremação sugere que esta prática não é inerentemente incompatível com a fé cristã. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem uma surpresa para você lá. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo do canal Sabedoria.